Continuando o capítulo 15, nós paramos aqui no verso 25. Pareceu-nos bem, reunidos concordamente, eleger alguns varões e enviá-los com nossos amados Barnabé e Paulo. Essa troca de nomes entre Barnabé e Paulo é constante no livro de Atos. No verso 22 fala Paulo e Barnabé. Depois no verso 25, Barnabé e Paulo. Então essa troca de liderança entre os dois é interessantíssima, não é? Então eles estão finalizando a decisão do Concílio de Jerusalém, e a decisão foi não impor nada sobre os gentios, além de algumas coisas essenciais. Não é que ele se abstesse da contaminação dos ídolos, como nós falamos, da prostituição, ou seja, da imoralidade, e do que era sufocado do sangue. Essa dieta aí alimentar menor lembra o concerto de Deus com Noé, não é? Dos animais que Deus falou a Noé que era limpo e dos animais que eram imundos. É uma dieta bem mais leve do que a própria dieta da lei. E disseram que eles iam enviar varões, homens que já expuseram a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gosto do verso 26, homens que já expuseram a vida pelo nome do Senhor Jesus, pessoas que já tinham se arriscado, né? E aí tinha um testemunho da igreja primitiva com relação à fidelidade deles. Quem eram esses homens que já tinham exposto suas vidas? Está aqui no verso 22. Que é Judas, chamado Barsabás, e Silas. Silas vai ser o companheiro de Paulo na segunda viagem, depois que ele se aparta de Barnabé. Enviamos, portanto, Judas e Silas. Novamente repete o nome deles, os homens que já tinham exposto sua vida pelo nome de Jesus. Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Judas e Silas eram dois homens judeus que foram enviados pelos apóstolos, como Simão, como Tiago, para que eles transmitissem a decisão, homens idôneos. E na verdade, eu gosto agora da decisão final que eles vão tomar no verso 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo. Toda vez que eles se reuniam em concílio, eles criam que eles juntos, todos juntos, o Espírito Santo viria, não é? Como eles estavam reunidos no cenáculo, o Espírito Santo viria e dirigia. E olha como eles colocam para os gentios. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo. Como eu disse, Atos é pneumatológico. O Espírito Santo aparece 43 vezes no livro de Atos. Então, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Quais são os encargos que eles vão pôr para os gentios? Ele vai dizer que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, a mesma coisa que Tiago já tinha dito, e do sangue e da carne sufocada e da fornicação. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. A decisão, então, do concílio de Jerusalém era não impor sobre os gentios nenhum dos costumes dos judaizantes, como circuncisão, como toda aquela dieta, como a guarda do sábado. Note que a única coisa que eles pedem tem a ver com coisa sacrificada aos ídolos, que eles se abstenham da idolatria, que eles se abstenham do sangue, da carne sufocada, da fornicação. Fornicação era viver maritalmente sem estar casado. E dessas coisas fareis bem se vos guardar, bem vos vá. Tendo então eles despedido, partiram para Antioquia e ajuntaram a multidão e entregaram a carta. Então foi uma carta que saiu do concílio de Jerusalém. Não é assinada pelos apóstolos, possivelmente Tiago, que é o líder da igreja, Pedro, Simão, que eram colunas, como Paulo diz, mandaram através de Judas e Silas. E quando chegaram em Antioquia e leram, verso 31, quando leram,
alegraram-se pela exortação. Os gentios aceitaram de bom grado, não era algo pesado, abster-se dos ídolos, eles haviam se convertido dos ídolos a Jesus, não é? Evitar comer a carne sufocada com sangue, tá bem? Eles agora eram lavados pelo sangue de Jesus, e habitar da imoralidade, evitar a imoralidade, que era o que se esperava, porque entre os gentios havia muita imoralidade. Então, eles deviam se abster dessas coisas. Verso 31 diz: quando leram em Antioquia a carta, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas. Olha que maravilha, como ministério profético é um ministério real no livro de Atos, não é? Fala de Ágabo, um profeta, que depois mais para frente vai mostrar de quem era o cinto de Paulo, né? E dizer que Paulo ia ser preso. Mas Judas e Silas, que também eram profetas, o ministério profético, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras, não é? Então, o ministério profético é exatamente de exortar, edificar e consolar. É o que eles vão fazer. Exortar os irmãos e confirmaram eles com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos, né? E deixaram que eles voltassem para os apóstolos em Jerusalém. Isso quer dizer Judas vai acabar voltando para Jerusalém. Mas o verso 34 diz: mas pareceu bem a Silas ficar ali. Silas decidiu ficar em Antioquia, decidiu conhecer mais o trabalho que Paulo fazia. Silas é judeu, né? Ele vai ficar com Paulo, vai ser o grande companheiro de Paulo nas próximas viagens que Paulo vai fazer. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então, Antioquia ficou sendo lá a sede da onde Paulo e Barnabé saíram pela primeira vez, voltaram, foram a Jerusalém, voltam para Antioquia da Síria, e nós já estamos falando do ano 49, antes de iniciar uma segunda viagem missionária. Silas pareceu bem a ele: vou ficar aqui, vou ajudar os irmãos, vou fortalecer a fé desses gentios, vou ser um companheiro de Paulo. Sendo judeu, ele decide ficar ali, e Paulo e Barnabé ficaram ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, não é? Note que agora Paulo sempre vai aparecer primeiro do que Barnabé. Paulo está assumindo a liderança, e Paulo vai dizer a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor. Isso significava que Paulo queria fazer novamente o percurso da primeira viagem, todas as cidades da Galácia, as cidades de Listra, não é? Aquelas cidades onde eles estiveram. Paulo queria voltar à ilha de Chipre, queria voltar a toda aquela região para ver como é que estava a fé daqueles irmãos. Veja que eles já tinham passado aí essa viagem de Antioquia, foram para Jerusalém, voltaram, continuam em Antioquia. Isso aí já passou quase um ano, né? E Paulo está pensando novamente naqueles irmãos da região da Galácia. E ele então diz a Barnabé, né? E é interessante que na primeira vez foi o Espírito Santo que falou: separa Barnabé e a Saulo. Mas agora Paulo já diz a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Barnabé concordou com Paulo, mas queria levar João Marcos. E agora vai haver uma discussão por causa de João Marcos. 2 amigos, 2 obreiros do Senhor, mas vão discutir por um terceiro obreiro. Infelizmente, às vezes isso acontece, não é? Um tem um parecer de abençoar o outro tem o parecer mais rígido, que é o caso de Paulo. Barnabé
era misericordioso, né? Já diz o nome dele, Barnabé, filho da consolação. Ele era cheio de entranhas e misericórdia, queria dar uma chance para João Marcos. João Marcos errou sim, abandonando eles da Panfilha, voltou e abandonou Paulo, não é? Mas Barnabé queria dar uma nova chance e Paulo não concordava. Paulo era rígido, olha, o obreiro errou com ele, errou uma vez só, não é? Então, era assim Paulo, mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha, isso é João Marcos, se tinha apartado deles e não os acompanharam naquela obra. Paulo achou que João Marcos não quis pagar o preço, que João Marcos os abandonou, João Marcos voltou para Jerusalém, e já que ele fez isso, então, para Paulo, não, nós não vamos levar ele. E tal contenda houve entre eles. Olha, eles contenderam, Barnabé e Paulo, por causa de João Marcos. Houve uma contenda grande entre eles por causa de um obreiro, não é? Um achava que tinha que ser, o outro não. Barnabé não quis abrir mão, não é? E numa das cartas de Paulo vai dizer que João Marcos era primo ou sobrinho de Barnabé, depende da tradução. Barnabé não quis abrir mão, Barnabé não, nós vamos levar ele, nós vamos dar chance para ele. Paulo não, nós não vamos levar. E houve tal grande contenda, né? O pastor Gesiel Gomes diz aqui que, segundo o pastor Antônio Gilberto, que estudou esse verso e gastou tempo estudando essa contenda que houve entre Barnabé e Paulo, de acordo com o pastor Antônio Gilberto, transmitido pelo pastor Gesiel, que a contenda foi a tal ponto que parece que a coisa ficou agressiva, que eles foram um para cima do outro com pancadas. Eu não sei se isso aconteceu, mas diz que o pastor Antônio Gilberto estudou, que já dorme no Senhor, o pastor Antônio Gilberto estudou esses versos com afinco, e diz que essa contenda chegou a ser agressiva, chegou a haver umas trocas de sopapos entre Paulo e Barnabé. Eu não sei se isso de fato aconteceu, estou transmitindo inclusive a fonte que diz que estudou isso a fundo, essa contenda que houve entre os dois, e chegou a coisa a ser tão agressiva que parece que eles brigaram. Mas Barnabé se apartou de Paulo, levou consigo a Marcos e navegou para Chipre, não é? Então o que o Barnabé fez? O Barnabé decidiu ir confirmar a fé, mas Barnabé foi para Chipre, para a ilha de Chipre. Eu vou pegar aqui no mapa novamente, para que você tenha uma ideia, para onde Barnabé foi com João Marcos, e depois Paulo para onde seguiu. Tá vendo? Barnabé, aqui está a ilha de Chipre, não é? Barnabé então decide partir com João Marcos para a ilha de Chipre. Até aqui, Marcos tinha ido com Barnabé e Paulo na primeira viagem. Ele abandonou eles quando chegou aqui na Panfilha, não é? Então, para Paulo, João Marcos era conhecido em Chipre. Barnabé partiu com João Marcos para Chipre. E Paulo pegou a Silas, que Silas tinha decidido ficar, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus. Mas foi triste a separação de Paulo e Barnabé. Eram dois companheiros, dois irmãos que se amavam, e infelizmente por causa de João Marcos, Barnabé decide dar oportunidade, Paulo não quer dar oportunidade. Mais tarde, Paulo vai falar de Marcos, que ele é muito útil para o ministério. Não é? Barnabé decidiu, e Barnabé não estava errado, nem Paulo achava que estava errado, né? Quando dois acham que estão certos, a coisa fica feia. Barnabé tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus. Passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, note que eles se apartaram um do outro, não é? Geograficamente, Barnabé partiu com João Marcos para Chipre. Paulo
foi por aqui por cima para Cilícia e vai confirmando a fé dos irmãos juntamente com Silas. Então eles se apartaram bem geograficamente. Paulo foi para o lugar onde João Marcos já não queria ter ido mesmo, e ele decidiu levar Silas consigo e saiu. Bom, parece que isso foi negativo, mas não foi. Porque, de alguma forma, Barnabé vai trabalhar com João Marcos, né, seguindo para outro lugar, para a ilha de Chipre, e agora Paulo segue com Silas para outro lugar. Então, apesar de eles se apartarem, eles continuaram divulgando o evangelho, continuaram proclamando o evangelho, e a obra vai crescer, né? Paulo vai estabelecer novas igrejas. No capítulo 16 nós vamos ver que Paulo vai chegar em Filipos. Paulo também está aqui, ao se apartar, parece que ele ficou um pouquinho assim, meio fora da vontade do Espírito, mas depois nós vamos ver que o Espírito de Deus vai dirigir eles dois de novo, não é? E Paulo vai ser impedido de ir em algumas cidades pelo Espírito de Jesus, pelo Espírito, mas aí depois ele vai começar a ter uma visão e finalmente vai ter a direção para onde ele deve ir. E é isso que nós vamos ver no capítulo 16. Com isso, nós encerramos o capítulo 15. Capítulo 15 não deu para fazer um vídeo, tivemos que fazer 2. Então assista a parte A, toda vez que você vê parte A e parte B, que são 2 vídeos no capítulo. Então assista a parte A, que é a introdução do capítulo 15, que vai do verso 1 até o verso de número 25, e de assistir essa parte B que você assistiu, que vai do verso 25 ao verso 41. Com isso nós concluímos, voltamos novamente para o capítulo 16, não perca a explicação do capítulo 16, que é lindíssima, tá bem? Estamos estudando a Bíblia. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, ricamente em Cristo Jesus. Deus vos abençoe. Amém.